Galápagos Capital Podcast. Boa tarde, pessoal. Sou o Fábio Guarda, gestor aqui da Galápagos Capital. Estou aqui com o Jafé e com o Bira e a gente vai fazer algum comentário aqui sobre a semana, os mercados durante essa semana que foi bastante nervosa. Jafé, o que teve de destaque lá fora nos Estados Unidos? Boa tarde, Fábio. Tiveram duas grandes coisas em termos de noticiário econômico essa semana, tá? O primeiro foram vários membros votantes do Fed fizeram seus discursos e acho que o tema comum entre todos eles foi o apoio para o anúncio do taper já na próxima reunião, no dia 3, tá? Então eles devem anunciar no dia 3 para começar a redução de compras em dezembro, tá? E todos eles também destacando, né, que a inflação vem se apresentando mais forte do que era projetado há algum tempo e eles veem o risco da inflação sendo para cima, mesmo que ainda vários deles não classificam essa pressão inflacionária como permanente, né? E em segundo lugar, hoje a gente teve os PMIs, as prévias dos PMIs, né, que devem sair no fim do mês. E todos eles indicam, né, que os problemas das cadeias de produção continuam bastante severos e, como consequência, as pressões inflacionárias no mundo inteiro também continuam se materializando, né? E, em particular, só queria destacar os Estados Unidos, né? O setor de serviços demonstrou maior crescimento aí nos últimos 3-4 meses. Então, a discussão sobre estagflação ou crescimento inflacionário nos Estados Unidos vem migrando um pouco mais para o lado do crescimento. Acho que esses são os destaques da semana. Interessante, né? Porque esses efeitos que você comentou, essas falas dos Fed Speakers, elas trouxeram as inflações implícitas americanas, né, para um nível bastante alto, né, os 5 anos chegando perto de 3%. Né, a Treasury mesmo tradou bastante pressionada durante a semana, né, chegou até 1,70 ontem, refreou um pouco essa alta para 1,64 hoje, os 10 anos, né, num cenário em que o petróleo continua pressionado, né, porém as bolsas continuam bastante suportadas ali perto das máximas históricas, né, um mercado bastante curioso, né, com as volatilidades inclusive caindo, né, ao longo da semana. Aqui no Brasil a semana foi bastante caótica, né? A gente viveu uma semana de muita incerteza política para o lado fiscal, né? Com essas dúvidas sobre o novo Auxílio Brasil, que vem substituir o Bolsa Família, e primeiro as especulações sobre o valor desse auxílio e da onde sairia o dinheiro, né? E enfim, a gente culminou aqui a semana com uma alteração na forma como se corrige, né, o nosso teto de gastos, e o mercado, né, teve sentimentos bastante negativos com relação a isso. Então a gente vê o dólar desvalorizando bastante ao longo da semana, né, a gente fechou a semana passada no nível de 5,46, a grosso modo, e a gente chegou a bater 5,760, né, 5,76, né, para fechar aí o dia agora a 5,66, né, e os DIs que sofreram mais, né, porque os investidores no geral começaram a precificar que o Banco Central vai ter que reagir, né, a essa deterioração fiscal que não estava nos planos, né, então para a semana que vem que a gente tem Copom, que a alta esperada pelo mercado até a semana passada era de 100 pontos, o mercado agora já precifica 100 pontos, uma sequência de reuniões de 150 pontos, com uma sequência de reuniões de 150 pontos, né? Então o DI janeiro 25, só para a gente ter uma ideia, que fechou a semana passada 10,20, já pressionado, né? Chegou a negociar hoje a 12,60 quase, e veio fechar o dia agora a 11,62, né? Que é uma alta bastante expressiva, né, justificada por essa incerteza fiscal, né, que agora já não é uma incerteza, é uma materialização de uma piora fiscal no quadro. Ibira, na Bolsa, o que você viu sobre esse quadro? Como esse quadro mais desafiador do lado fiscal impactou a performance da Bolsa e de algum setor específico, algum papel que você queira comentar? Bom, a Bolsa acabou sofrendo, né, Fábio? Não tem como, né? Essa alta dos juros, né, a alta do câmbio acaba influenciando bastante o mercado acionário, né, e acaba tirando um pouco o interesse dos investidores para o mercado, né, para as ações.
Então você tem a bolsa essa semana, ela caiu 7,3%, né? Então é uma queda bem considerável. A gente fechou o Ibovespa próximo dos 106 mil pontos. E hoje foi um dia bem volátil, né? A bolsa chegou a tradear na parte da tarde abaixo dos 103 mil pontos, acabou recuperando um pouco no final com a apresentação do Guedes e o Bolsonaro, né? Quando eles vieram ao mercado apresentar o plano, né, e mostrar que o ministro continua no governo e que está firme, é um soldado firme do Bolsonaro, né, isso fez o mercado melhorar um pouco. Destaque de setores são o setor de exportadoras, né? Então o setor de siderurgia e mineração tiveram uma boa performance hoje, acho que mais vinculado a essa alta do dólar que você disse, né? A gente saiu do dólar de 5,46 para quase 5,70 hoje, né? Então isso trouxe um apetite maior para as exportadoras, né? Para as empresas que se favorecem com um câmbio mais forte, né? E quem sofreu bastante na semana foi o setor ligado ao mercado interno, né? Então o setor de varejo, você pega alguns papéis do setor de varejo, por exemplo, Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Renner, esses papéis caem quase 50%, 60% no ano, né? Então é uma queda bem considerável. Isso mostra que o investidor está preocupado com o Brasil, né? O Brasil vem tendo números de crescimentos mais fracos, está com uma inflação muito alta, agora os juros perdeu um pouco o controle com todo esse problema no teto de gastos, então acaba tirando a atratividade dos setores ligados ao mercado interno, né? Hoje destaque de queda também foi o setor de bancos, né, que sofreram bastante. Então é isso que está acontecendo na Bolsa, né? Está tendo muita rotação de carteira e o investidor está saindo dos setores ligados ao mercado interno e migrando para as exportadoras. Bom, pessoal, como vocês podem notar, né, foi uma semana local aqui bastante desafiadora, mesmo com o cenário externo bem mais tranquilo, né? A gente teve muita volatilidade nos mercados locais aqui, o Brasil premiou bastante, né? Então a Bolsa, né, sofreu bastante, está bastante descontada, o câmbio está bastante desvalorizado, né? E essa incerteza deve continuar, porque essa leniência com que foi feita o aumento do gasto social, mexendo no teto fiscal, vai continuar trazendo incerteza para os investidores, né? Assim, amanhã, né, qualquer queda de popularidade que a gente veja adicional pode se sacar um novo gasto fiscal para conter, né, e apaziguar algum ânimo, estilo os caminhoneiros, por exemplo, que devem receber um benefício também ao longo dos próximos dias. Então, esse cenário de volatilidade deve permanecer, o cenário de incerteza, né, deve continuar e cautela deve ser o norte aí para todos os investidores. Bom, pessoal, fiquem ligados aqui nas redes sociais da Galápagos, no nosso site, para mais informações, nos acompanhem e para mais novidades, estamos sempre aqui. Obrigado. Galápagos Capital Podcast.